Amém. Bem, boa noite a todos. Eu convidaria você a já deixar aberta a sua Bíblia no texto que se encontra na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11. E deixe aberta aí, nós estaremos lendo esse texto. Senhor nosso Deus, abençoa-nos pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Fala aos nossos corações e fala também aos nossos entendimentos. E ajuda-nos para que, tendo, Senhor, compreensão do que é, de fato, a ceia do Senhor, possamos celebrá-la de maneira digna, possamos, assim, ó Senhor, celebrar a morte de Cristo. Nós clamamos ao Senhor que esta revelação, porque isso é uma revelação do Senhor, surja em cada vida, em cada coração, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém e amém. A partir do versículo 23 do primeiro livro de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11, nós encontramos a seguinte narrativa bíblica. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Que Deus abençoe sua palavra em nossas vidas. No nome de Jesus, amém. Esse é um texto tão importante e que Jesus mesmo identificou a ceia que nós conhecemos como a ceia do Senhor, como um memorial, em memória de mim. Mas não é o fato dela ser um memorial que a torna menos relevante ou menos importante. Essa celebração foi toda construída, como um memorial foi construído. O povo de Israel, caminhando e saindo do Egito, entrando na terra da promessa, a terra que Deus havia prometido sobre juramento que lhes daria, esse povo ergueu um memorial. E um memorial é colocado pedra sobre pedra, é uma elevação. E ali, aquele memorial, ele faz com que todos nós recordemos como o fato tivesse acontecido agora, hoje. Traz viva a memória. O próprio Jacó, quando fugiu da casa de seu pai, ele ergueu no seu encontro com Deus, em Betel, um memorial. E o interessante é que quando ele volta a este mesmo lugar, ele toma o memorial, e o memorial ele faz um altar. Um altar. E aqui Jesus Cristo, de um altar, faz um memorial. Aqui o Senhor, onde Ele próprio se entregaria por sacrifício vivo, por cada um de nós,
o verdadeiro sacrifício, dando a sua vida por amor a nós, Jesus Cristo estabelece antes de sua morte a recordação de sua morte. E a palavra utilizada aqui, que é a palavra anunciais, a morte do Senhor, até que Ele venha. Essa palavra deu origem à palavra que nós utilizamos para pregação, de uma forma geral. Não é somente a evangelização, mas é todo o anúncio. Quando eu prego, eu estou anunciando. E Jesus colocou: anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Motivo pelo qual o apóstolo Paulo também disse: porque eu decidi nada saber entre vós, exceto a Cristo, e este crucificado. Em outro texto diz: e pregamos a Cristo, e este crucificado. E a nossa mensagem não constituiu em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Por esse poder somos salvos, por esse poder somos libertos, por esse poder somos transformados. A cruz é essencial nessa mensagem, a famosa expressão, a mensagem da cruz, que o apóstolo Paulo diz que é loucura, que o apóstolo Paulo diz que é escândalo, mas para aqueles que creem é sabedoria, é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê. Isto é o Evangelho. O Evangelho é poder de Deus, e poder de Deus para a salvação. E nós, como pessoas que amamos as Escrituras, e acima de tudo, amamos ao Senhor das Escrituras, nós devemos voltar aos princípios do Evangelho. O apóstolo Paulo mesmo fala: se Deus permitisse, ele voltaria a ministrar sobre os alicerces ou os rudimentos da fé, dos quais nós não podemos nos afastar. E nós não podemos nos afastar desta mensagem, que é a mensagem da cruz. A Bíblia nos diz que todas estas coisas no Novo Testamento tiveram como profecia, como sombra, como figura, coisas no Antigo Testamento. Uma das coisas que, quando eu penso no Velho Testamento e eu contemplo a caminhada do povo de Israel, saindo do Egito e chegando à terra prometida, é que este povo cruza dois grandes obstáculos. Esse povo cruza, em primeiro lugar, o Mar Vermelho. E esse povo cruza, em segundo lugar, o Rio Jordão. Olhando do alto, olhando do trono, olhando da perspectiva de Deus, nós vemos dois cruzamentos, e que eu poderia dizer que eles são imagem, que eles são uma profecia daquilo que haveria de vir, de dois momentos que todos nós precisamos, de dois cruzamentos, passagens
que todos nós necessitamos viver, de duas cruzes que todos nós necessitamos ter. A primeira, uma grande cruz, quando o povo cruza o Mar Vermelho. A segunda, uma cruz menor, quando o povo cruza o Rio Jordão. As duas são desafiadoras e as duas são vencidas pelo poder de Deus. É impossível eu passar tanto pela primeira quanto pela segunda, se Deus não agir, se Deus não operar, se Deus não abrir o caminho, se Deus não tivesse aberto o caminho, o povo não poderia passar a pé enxuto, como a Bíblia diz, pelo Mar Vermelho. Se Deus não tivesse aberto o caminho, o povo também não poderia passar pelo Rio Jordão. São limites que existem, fronteiras que existem, limites, um grande limite, um mar, outro, um limite menor, mas também um limite, o rio. E nós precisamos, se queremos entrar na promessa, nós precisamos passar por essas duas cruzes. A primeira grande cruz tem um diferencial da segunda, que são os inimigos. Pois os inimigos morrem na primeira cruz. Não é o povo que enfrenta os seus inimigos, não é o povo que luta contra os seus perseguidores. Os perseguidores vão atrás deles, e naquela cruz, que para eles se tornou libertação e vida, para os seus inimigos se tornou condenação e morte. Mas a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas sim contra principados e potestades, contra poderes dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E na cruz de Cristo, os meus e os teus, os nossos perseguidores, sejam eles pecados, sejam eles maldições, sejam eles enfermidades, sejam eles demônios, sejam eles o que forem, eles perecem na cruz de Cristo. Eles pereceram naquela cruz. Porém, quando eu passo pela segunda cruz, quando eu passo pelo segundo cruzar, e o cruzar de águas, porque, veja bem, Deus está e tem nos chamado para nós sermos aqueles que transpõem as águas. A própria palavra igreja, um dos significados que é assembleia, também ligada ao Velho Testamento, a palavra congregação, que é o ajuntamento de todos aqueles que têm aliança com o Senhor. Essa é a igreja. Mas a igreja significa os que foram chamados para fora do mundo, porque Deus nos tirou do império das trevas e nos trouxe ao reino da sua gloriosa luz. Por isso somos igreja. E como igreja, a nossa identidade é a identidade que Deus se declara como Deus dos hebreus. É interessante que muitas vezes Deus falou ao povo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, o Deus de Israel. Ou eu sou o Senhor teu Deus,
o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mas quando Deus envia Moisés a falar a Faraó, diz: eu sou o Senhor, Deus dos hebreus. A palavra hebreu é uma palavra de honra. É uma palavra que aponta uma qualidade. Por isso, Abraão é chamado Abraão, o hebreu. Eram aqueles que tinham tido a capacidade de cruzar águas violentas. Isso era o hebreu. O hebreu era o que vencia um obstáculo, digamos, intransponível. Deus quer em nossa vida se tornar Deus em nós e nós nele. Ele sendo Deus dos hebreus. E nós, neste sentido, hebreus, nós transpomos obstáculos. Vencemos barreiras que sejam intransponíveis. Por quê? Porque Deus está conosco. Porque Deus é por nós. E todos nós temos este enfrentamento. A primeira cruz é a cruz de Cristo. Mas a segunda cruz, ela é tão necessária em nossa vida. Nós, às vezes, olhamos apenas para aquela cruz e é lógico, tudo procede do sacrifício de Cristo. A centralidade da nossa mensagem está em Jesus Cristo, está em Deus, porque nós pregamos a Cristo, e nós pregamos Cristo, que é Deus, um único e verdadeiro Deus. E é momento da igreja reafirmar constantemente esta verdade: Jesus é Deus. Nós precisamos falar e viver. Nós somos cheios do Espírito Santo, nós temos capacidade de testemunhar, nós recebemos dons, talentos da parte do Senhor, nós somos, acima de tudo, salvos, regenerados, transformados, vivendo a realidade de uma nova criação em Cristo Jesus. E tudo isso procede da cruz de Cristo, de sua morte e de sua ressurreição. E como a Bíblia diz, que nós nos unimos a Ele, a semelhança da sua morte e a semelhança da sua ressurreição. E para que ressuscitemos, é necessário que venhamos a morrer, como o apóstolo Paulo diz: já estou eu crucificado com Cristo Jesus. E Paulo ainda diz: dia após dia eu morro, para que Cristo viva em mim. E essa morte, veja, dia após dia, é uma morte cotidiana, é uma morte de cada dia. Não adianta eu ter morrido apenas uma vez, eu tenho que morrer diariamente. Por isso, a Bíblia diz: se alguém quer me seguir, a Bíblia diz: tome diariamente a sua cruz. Tome diariamente. Paulo diz: eu morro diariamente. Como você consegue morrer diariamente? Porque eu tomo a cruz diariamente. De modo que já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Se nós desejamos, de fato, que Cristo viva em nós, é necessário morrer.
é esta morte de negar-se a si mesmo. Pois Jesus disse, se alguém quer seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Isso foi o que o Senhor disse, e isso nós devemos fazer, não apenas no momento de reflexão, na ceia do Senhor, não, isso nós precisamos fazer diariamente. Nós precisamos, mas o problema da morte por crucificação é que ela é, ao mesmo tempo, uma tortura e uma pena capital. Ela é, ao mesmo tempo, essas duas coisas. De modo que a cruz, que não se sabe ao certo onde surgiu essa pena por crucificação, parece que os romanos tomaram de povos que estavam na parte mais oriental do domínio romano, região que havia povos de diversas origens, até mesmo povos gregos que colonizaram essa região, mas dos povos ali, daquela região já moradores, eles tinham a prática da crucificação. E a crucificação é uma morte feita para demorar, para torturar. A crucificação fazia parte da política romana de impor terror. Então, muitas pessoas ficavam dias agonizando na cruz. E é por isso que a Bíblia nos fala que as pernas eram quebradas para que a pessoa, então, pudesse morrer. Quando as pernas eram rompidas, então o peso todo fazia um colapso geral da pessoa e, entre outras coisas, havia asfixia. É algo terrível, inimaginável e que, infelizmente, em nossos dias, em algumas partes do mundo, numa verdadeira barbárie, ainda existe essa prática. Ainda existe isto. No mundo dos nossos dias, existem coisas que nós imaginaríamos que não mais existissem, como, por exemplo, a própria escravidão. Há lugares no mundo que a escravidão ainda é vigente. Há lugares no mundo que a injustiça destas coisas ainda estão presentes. E nós, como pessoas que amamos a justiça e dizemos que o reino de Deus é alegria, justiça e paz no Espírito Santo, e somos gente que tem fome e sede de justiça, nós temos que ativamente lutar contra estas coisas, levando o Evangelho a confrontar tudo isto e a vencer tudo isto pelo poder de Deus. E como eu disse, o problema da crucificação é que há gente que demora para morrer. Há gente que demora para morrer. Ah, Senhor, eu quero morrer para que Cristo viva em mim, mas há algumas pessoas que demoram para morrer e que parece que não morrem nunca. E se você não morrer, você não se unirá a Ele, à semelhança da sua morte e ressurreição. E nós precisamos, acima de tudo, derrotar um inimigo que somos nós mesmos. Nós precisamos disso. Sabe, existem muitos estudos modernos tão interessantes a respeito
da crucificação, a respeito dos dias que antecederam a crucificação, até mesmo a respeito da celebração da ceia do Senhor. Jesus, que é dito que ele é da ordem de Melquisedeque, ele sela tudo isto como Melquisedeque selou quando Abraão entregou a Melquisedeque o dízimo. Muitas pessoas dizem, não, o dízimo faz parte da lei. Não havia ainda lei e Abraão deu o dízimo. Porque, como disse o pastor Murilo, isso é uma questão de uma revelação pessoal. Você precisa ter uma revelação pessoal. Isso não é pesado para quem tem uma revelação pessoal. Não espere que o mundo entenda coisas que só podem ser entendidas por uma revelação vinda da parte de Deus. É necessário que haja uma entrega, é necessário que haja uma conversão para que essas pessoas tenham entendimento sobre isto. Se a própria cruz, a Bíblia diz que é escândalo e loucura, o restante então nem se diz. Se a manifestação máxima do amor, certo pregador, se não me engano, A.W. Tozer, disse que se quiséssemos entender sobre o amor, deveríamos ir à cruz de Cristo. Pois a cruz de Cristo é a manifestação plena de amor de Deus por cada um de nós e por todos nós. É o amor por todos e é o amor por cada um. Por cada um. Como disse certo ministro de Deus, se você quer saber uma definição de amor, não vá ao dicionário, vá à cruz. Vá à cruz e você entenderá a definição verdadeira do amor. Nós estamos falando de um amor impossível, um amor que vai além do nosso entendimento, mas um amor que eu posso vivenciar, um amor que eu posso receber. E só por revelação é que se entendem coisas espirituais, porque coisas espirituais, e deixe-me dizer, dízimo, e não só dízimo, mas dízimo é algo espiritual. E coisas espirituais se entendem espiritualmente. Não se entendem racionalmente. Muitas das posturas que nós tomamos na vida são posturas de quê? De fé. É por isso que a Bíblia diz, pela fé entendemos. Você não vai entender isto pela razão ou pelo conhecimento, você só vai entender isto pela fé. Às vezes há tanto debate, tanta discussão, porque a Bíblia nos diz assim, pela fé entendemos que o mundo foi criado por Deus. Tem gente que quer provar isso cientificamente. Por mais louvável que seja o esforço, meus irmãos, é pela fé que se entende. Quantas pessoas já não tiveram a experiência de coisas que não criam e, de repente, quando se convertem, começam a crer? Começam a crer. Não criam. Dizendo, isso não é assim, isso não é bem assim, isso, bem, o significado é outro, e buscamos e falamos. O mundo acontece isso, e a pessoa, de repente, se converte. E é como se fosse descortinado diante dele todo um panorama, e ele finalmente enxerga. Antes ele ouvia a respeito dessas coisas, mas agora os olhos dele veem. E ele começa a entender. E nós precisamos entender que assim como sem a primeira cruz nenhum de nós é salvo, sem a segunda cruz nenhum de nós conquista. Porque o interessante
do segundo cruzamento, o cruzamento do Jordão, é que os inimigos não estavam mais atrás, os inimigos estavam adiante. Antes, os inimigos foram vencidos pelo poder de Deus no ato do cruzamento e da perseguição. E eles pararam na cruz. Deixe-me dizer, esses inimigos que te perseguiram, eles vão parar na cruz. Da cruz eles não passam. Neles não mais te perseguirão. A Bíblia diz, não mais vereis os egípcios. E, por favor, não estou querendo aqui falar qualquer coisa contra a nação egípcia, em nada. Uma nação extraordinária, uma nação impressionante, e que diz que Deus chamaria o povo dele no Egito. O Egito há todo de adorar ao Senhor Deus. E foi lugar que patriarcas foram, foi lugar onde o próprio Senhor Jesus Cristo foi para lá no tempo de Herodes, para que se cumprisse a Escritura que diz, do Egito chamei meu filho. E assim, o Egito é um lugar também abençoado, e agora me refiro ao Egito em si. Mas o simbolismo da perseguição, do Egito espiritual, do faraó deste mundo, Satanás e seus exércitos, a nos perseguirem, eles param na cruz. A Bíblia diz que Jesus Cristo derrotou, humilhando publicamente todo principado e potestade, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Mas eu preciso da minha cruz, da minha segunda cruz. Eu preciso da cruz que me possibilita entrar na promessa, na terra da promessa, na terra dos desafios, na terra da conquista. É tão interessante quando vemos na realidade do atual Israel, terra que mana leite e mel, mas as coisas lá não são fáceis, para que haja toda esta abundância de leite e mel. Sabe, quando nós estamos buscando essa promessa da parte de Deus, muitos de nós estão assim, dizendo, que vem o leite, que vem o mel. Eu gosto muito do que um filósofo brasileiro disse sobre o segredo da vida, que o segredo da vida é que vaca não dá leite. Eu gosto disso. Porque se você não for ordenhar a vaca, ela não vai dar leite. Você tem que ordenhar a vaca. E esse é o segredo da vida. E muitas pessoas querem que a vaca simplesmente dê leite. Quando não, milkshake. Eu, se fosse pedir alguma coisa, ia pedir milkshake. É a primeira coisa que vem na minha cabeça. Eu acho milkshake muito melhor do que tomar leite. Não sei você, isso é questão de gosto. Mas muitos esquecem-se exatamente disto. A terra que mana leite e mel desde que você conquiste essa terra, trabalhe essa terra e faça essa terra ser produtiva. Esforça-te, tem bom ânimo e eu serei contigo. É o que a Bíblia nos promete. E tudo que venhamos a fazer, nós prosperaremos. Nós precisamos, meus irmãos, da cruz que diariamente me propicia entrar na promessa, na terra da promessa, que é a terra do propósito, que é a terra do propósito.
Nós precisamos viver o propósito de Deus. E para viver o propósito de Deus, basta eu descobrir as promessas de Deus. Porque Deus me promete segundo o propósito. Se eu conheço as promessas, eu conheço o propósito. Conheça as promessas de Deus na sua vida e você reconhecerá logo o propósito de Deus na sua vida. E seja fiel a este chamado do Senhor e conquiste. Mas para conquistar, nós precisamos da segunda cruz. Nós precisamos passar o Jordão. Nós precisamos atravessar o Jordão. Nós precisamos chegar à terra prometida. E lá os nossos inimigos, os nossos desafios nos esperam. E ali nós venceremos e iremos de vitória em vitória. Foi como o povo de Israel entrou e viveu de vitória em vitória. Conquistou uma cidade, conquistou outra, conquistou outra, conquistou outra. Deus tem para cada um de nós um caminho de vitórias. Mas a primeira coisa, necessitamos tomar a nossa cruz. Necessitamos morrer diariamente, para que Cristo viva em nós diariamente. E a vida que agora vivemos, a vivamos em Cristo Jesus. Amém? Amado e querido Deus, pelas tuas misericórdias, nós clamamos aqui, para que Deus nos abençoe, para que nós, Senhor, possamos verdadeiramente tanto estarmos na cruz de Cristo, quanto tomarmos nossa própria cruz. O apóstolo Paulo disse: já estou eu crucificado com Cristo Jesus. O nosso velho homem tem que estar crucificado, tem que estar sepultado, para que nós realmente vivamos, Senhor, a realidade de uma nova criação. Abençoa-nos, ó Pai, pelo Teu poder, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai.